Achados e Perdidos, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. 13. Hodges dá uma boa cheirada em si mesmo no caminho de volta para a cidade e decide fazer um desvio rápido até em casa para comer um hambúrguer vegetariano e tomar uma chuveirada. Também resolve mudar de roupa. A Harper Road não é muito fora de mão e Hodges vai ficar bem mais à vontade de calça jeans. Uma das maiores vantagens de ser autônomo, na opinião dele, é poder usar calça jeans. Pete Huntley liga quando ele está saindo de casa, para informar ao antigo parceiro que Oliver Madden está preso. Hodges parabeniza Pete e acabou de se sentar ao volante do Prius quando o celular toca de novo. Dessa vez é Holly. Cadê você, Bill? Hodges olha para o relógio e vê que já são 15h15. Como o tempo voa quando a gente está se divertindo, pensa. Em casa, indo para o escritório. O que você foi fazer aí? Parei para tomar um banho. Não quis ofender seu olfato delicado. E não me esqueci de Bárbara. Vou ligar assim que não precisa. Ela está aqui. Com uma amiga chamada Tina. Elas vieram de táxi. De táxi? Normalmente, crianças nem pensam em pegar táxis. Talvez o que Bárbara queira discutir seja mais sério do que ele imaginava. Coloquei as duas na sua sala. Holly baixa a voz. Bárbara só parece preocupada, mas a outra está morrendo de medo. Acho que está encrencada. Venha assim que puder, Bill. Pode deixar. Por favor, vem rápido. Você sabe que não sou boa com emoções fortes. Estou trabalhando nisso com minha terapeuta, mas no momento não sou. Estou a caminho. Chego em 20 minutos. Devo sair e comprar coca para elas? Não sei. O sinal na base da colina fica amarelo. Hodges afunda o pé no acelerador e passa direto. Use seu bom senso. Mas eu tenho tão pouco, reclama Holly, e antes que ele possa responder, ela fala de novo para ele se apressar e desliga. 14. Enquanto Bill Hodges explicava os fatos da vida para o atordoado Oliver Madden e Drew Halliday comia seus ovos Benedict, Peter Salves estava na enfermaria da Northfield High, alegando estar com enxaqueca e pedindo para ser dispensado das aulas da tarde. A enfermeira preencheu o papel sem hesitar, porque Peter é um dos bons alunos. Tira boas notas, faz muitas atividades escolares, ainda que nenhum esporte, e tem frequência quase perfeita. Além do mais, ele parecia mesmo estar com enxaqueca. O rosto estava pálido demais e havia círculos escuros sob os olhos. Ela perguntou se ele precisava de carona para casa. Não, respondeu Pete. Vou de ônibus. Ela lhe ofereceu um Advil. É a única coisa que pode prescrever para dores de cabeça. Mas Peter negou e disse que tinha comprimidos especiais para enxaqueca. Ele se esqueceu de levá-los naquele dia, mas disse que tomaria um assim que chegasse em casa. Ele mentiu tranquilamente porque estava mesmo com dor de cabeça, mas não do tipo físico. A dor de cabeça dele era Andrew Halliday, e nenhum dos comprimidos analgésicos da mãe, ela quem sofre de enxaqueca na família, o curaria. Peter sabe que ele mesmo tem que cuidar disso. 15. Peter não tem intenção de pegar o ônibus. O próximo vai demorar meia hora. E ele pode estar na Sycamore Street em 15 minutos se correr. E ele vai correr. Porque aquela tarde de quinta é tudo o que ele tem. A mãe e o pai estão no trabalho e só voltam às 4. Tina não vai estar em casa. Ela diz que foi convidada para passar 2 noites com a antiga amiga Barbara Robson na Tilbury Lane. Mas Peter acha que talvez ela tenha se convidado. Se foi isso, deve querer dizer que a irmã ainda não perdeu a esperança de estudar na Chapel Ridge. Peter acha que talvez ainda possa ajudá-la com isso, mas só se tudo correr bem. E é um sim muito grande, mas ele tem que fazer alguma coisa. Se não fizer, vai ficar maluco. Ele perdeu peso depois de cometer a besteira que foi conhecer Andrew Halliday. Além disso, a acne do começo da adolescência está voltando com força total. E, é claro, há círculos escuros sob os olhos. Ele anda dormindo mal,
e o pouco sono que tem é assombrado por pesadelos. Depois de despertar, geralmente encolhido em posição fetal, com o pijama úmido de suor, Peter fica acordado, tentando pensar em uma saída da armadilha em que se meteu. Ele tinha mesmo esquecido o encontro, e quando a senhora Gibson, a responsável, lembrou-o no dia anterior, seu cérebro começou a trabalhar bem rápido. Isso foi depois da aula de francês, no quinto tempo, e antes de chegar à aula de cálculo, a 2 portas de distância. Ele já tinha o contorno de um plano na cabeça. Depende parcialmente de um velho carrinho vermelho e mais ainda de certo molho de chaves. Quando se afasta da escola, Peter liga para Andrew Halliday e Harry Ditchens, um número que não queria precisar ter salvado na memória do celular. Quem atende é a secretária eletrônica, o que ao menos o poupa de outro late-late. A mensagem que ele deixa é longa, e a máquina o corta quando ele está terminando, mas não tem problema. Se conseguir tirar os cadernos de casa, a polícia não vai encontrar nada, com ou sem mandato. Ele está confiante que os pais vão ficar quietos sobre o dinheiro misterioso, como sempre fizeram. Quando Peter coloca o celular no bolso da calça de Saja, uma frase da aula de latim do primeiro ano surge em sua mente. É assustadora em qualquer língua, mas encaixa perfeitamente na situação. Alia iacta est. A sorte está lançada. 16. Antes de entrar em casa, Peter passa na garagem para ter certeza de que o carrinho de mão de Tina ainda está lá. Muitas coisas foram vendidas num bazar de garagem que fizeram antes de sair da antiga casa. Mas Tina criou um caso danado por causa do carrinho com as antiquadas laterais de madeira, e a mãe acabou cedendo. Peter não o vê de primeira e fica preocupado. Depois, encontra o carrinho no canto e solta um suspiro de alívio. Ele se lembra de Tina andando de um lado para o outro no gramado com todos os bichos de pelúcia dentro. A senhora Beasley tinha um lugar de honra, claro, dizendo que eles iam fazer um niquenique no bosque, com sanduíches de presunto e bicotos de gengibre para as crianças comportadas. Foram dias bons. Antes do doido dirigindo o Mercedes roubado mudar tudo. Não houve mais niqueniques depois disso. Peter entra na casa e vai direto para o pequeno escritório do pai. Seu coração está disparado, porque esse é o ponto crucial. As coisas podem dar errado mesmo se ele encontrar as chaves de que precisa. Mas se não encontrar, tudo acaba antes mesmo de começar. Ele não tem um plano B. Apesar de o negócio de Tom Sauber ser mais voltado para a busca imobiliária, encontrar propriedades interessantes à venda ou que possam ficar à venda em breve e repassá-las para pequenas imobiliárias e operadoras independentes, ele começou a se voltar aos poucos para vendas, embora de forma modesta e só no North Side. Isso não rendeu muito em 2012, mas nos últimos 2 anos conseguiu várias comissões razoáveis e tem exclusividade em umas 10 propriedades na região das ruas com nomes de árvores. Uma dessas, e a ironia não passou despercebida para nenhum deles, é o número 49 da Elm Street, a casa que pertenceu a Deborah Hatchesfield e ao filho Braid, mais conhecido como o assassino do Mercedes. Devo demorar um pouco para vender aquela, disse o pai certa noite durante o jantar. Então riu. Tem um quadro de cortiça na parede à esquerda do computador. As chaves das várias propriedades que seu pai agencia estão penduradas ali, cada uma em um aro. Peter observa o quadro ansiosamente. Encontra o que quer, o que precisa e comemora dando um soco no ar. A etiqueta no chaveiro diz Rack Burt Street. É improvável que eu consiga passar adiante aquele elefante de tijolos, comentou Tom Saubers em outro jantar. Mas se eu conseguir, podemos dar adeus a esta casa e voltarmos para a terra das hidromassagens e dos BMWs. Era assim que ele sempre chamava West Side. Peter coloca as chaves do rack no bolso, junto com o celular. Depois sobe a escada e pega as mesmas malas que usou quando levou os cadernos para casa. Dessa vez, ele precisa delas para um transporte curto. Sobe até o sótão e coloca os cadernos nas malas, tratando-os com cuidado mesmo na pressa. Desce-as para o segundo andar uma a uma. Descarrega os cadernos da sua cama. Devolve as malas para o armário dos pais e corre para baixo,
até o porão. Ele está suando profusamente pelo esforço e deve feder como a jaula dos macacos no zoológico, mas só vai ter tempo para tomar banho mais tarde. Mas deveria trocar a camisa. Ele tem uma camisa polo do K-Club que vai servir perfeitamente para o que vem em seguida. K-Club está sempre fazendo essas besteiras de serviço comunitário. A mãe guarda algumas caixas vazias no porão. Peter pega 2 das maiores e sobe novamente, passando primeiro no escritório do pai para pegar uma caneta permanente. Lembre-se de colocar a caneta de volta quando devolver a chave, pensa ele. Lembre-se de colocar tudo de volta. Ele guarda os cadernos nas caixas, todos, menos os 6 que ainda pretende vender para Andrew Halliday, e fecha as abas. Usa uma caneta permanente para escrever utensílios de cozinha nas 2, com letra de forma grande. Peter olha para o relógio. Ele tem tempo de sobra, desde que Halliday não escute a mensagem na secretária eletrônica e desconfie de alguma coisa, claro. Peter não acredita que isso vá acontecer, mas sabe que não é impossível. O território é desconhecido. Antes de sair do quarto, ele esconde os 6 cadernos restantes atrás da tábua solta do armário. Mal tem espaço suficiente, porém, se tudo correr bem, eles não vão ficar ali por muito tempo. Peter carrega as caixas até a garagem e as coloca no antigo carrinho de mão de Tina. Avança pela entrada da garagem, mas se lembra de que não trocou a camisa e sobe a escada de novo. Quando está passando o Apolo do K-Club pela cabeça, ele percebe uma coisa. Deixou os cadernos na entrada da garagem. Eles valem uma quantidade absurda de dinheiro e lá estão, em plena luz do dia, onde qualquer pessoa poderia aparecer e pegar. Idiota! Ele repreende a si mesmo. Idiota, idiota, idiota de merda. Peter desce a escada correndo, com a camisa nova já grudada no suor das costas. O carrinho está lá, claro. Quem se daria ao trabalho de roubar caixas identificadas como utensílios de cozinha? Dan. Mas foi uma coisa idiota de se fazer. As pessoas roubam tudo em que podem pôr as mãos. E isso desperta uma pergunta válida. Quantas outras idiotices ele está fazendo? Peter pensa. Eu não devia ter feito isso. Devia ter chamado a polícia e entregado o dinheiro e os cadernos assim que os encontrei. Mas, como tem o hábito desconfortável de ser sincero consigo mesmo, na maior parte do tempo, pelo menos, ele sabe que se pudesse voltar no tempo, provavelmente faria quase tudo igual. Porque na época os pais estavam prestes a se separar. E ele os amava muito para não tentar impedir que isso acontecesse. E deu certo, pensa. O grande problema foi não ter parado quando eu estava ganhando. Mas, tarde demais agora. 17. Seu primeiro impulso foi querer devolver os cadernos para o baú enterrado. Mas Peter rejeitou essa ideia quase na mesma hora. Se a polícia aparecesse com o mandado de busca, como Halliday ameaçou, onde procuraria depois que não encontrasse os cadernos na casa? Eles só teriam que ir até a cozinha e notar o terreno baldio atrás do quintal, o local perfeito. Se seguissem a trilha e vissem uma área de terra remexida recentemente perto do riacho, seria o fim. Não, assim é melhor, mas bem assustador. Ele puxa o velho carrinho de Tina pela calçada e vira na Elm Street. John Tighe, que mora na esquina da Sycamore com a Elm Street, está cortando a grama. O filho dele, Bill, joga um frisbee para o cachorro da família. O brinquedo voa por cima da cabeça do cachorro e cai no carrinho, entre as 2 caixas. Joga pra mim! Grita Billy Tiger, correndo pelo gramado. O cabelo castanho balança. Joga com força! Peter joga, mas faz um sinal de não para Billy quando ele tenta jogar de novo. Alguém buzina quando ele vira na Birch Street. E Peter quase morre de susto. Mas é só Andrea Kellogg, a mulher que faz o cabelo de Linda Saubers uma vez por mês. Ele faz sinal de positivo para ela e abre o que espera ser um sorriso alegre. Pelo menos ela não quer jogar frisbee, pensa. E ali está o prédio. Uma caixa de tijolos de 3 andares com uma placa na frente dizendo à venda e ligue para Thomas Saubers Imóveis. E o celular do pai logo abaixo.
As janelas do primeiro andar foram cobertas com chapas de compensado para impedir que fossem quebradas. Mas, de resto, a aparência do prédio está ótima. Há algumas pichações, claro, mas o rack já era alvo de pichações quando estava aberto. O gramado na frente está aparado. É coisa do papai, Peter pensa com certo orgulho. Ele deve ter contratado algum garoto para fazer isso. Eu teria feito de graça se ele tivesse pedido. Ele para o carrinho nos degraus da frente. Sobe com uma caixa de cada vez e está tirando as chaves do bolso quando um Dodson maltratado para. É o Sr. Evans, que treinava a liga infantil quando ainda havia liga de beisebol naquele lado da cidade. Peter jogou para ele quando o Sr. Evans treinava os zebras da zona Esgumarte. O jardineiro central. Ele se inclina para abrir a janela do passageiro. Merda, Peter pensa. Merda, merda, merda. Oi, treinador Evans. O que está fazendo aqui? Vai voltar a abrir o rack? Não que eu saiba. Peter preparou uma história para essa situação, mas torcia para não precisar usar. Vai ter alguma coisa política na semana que vem. Liga das Mulheres Eleitorais? Talvez um debate? Não tenho certeza. É ao menos plausível, porque é ano de eleição. As eleições primárias aconteceriam dali a poucas semanas. E não faltam problemas municipais. Há muito que discutir, sem dúvida. O Sr. Evans, acima do peso, simpático, que nunca foi bom estrategista, mas era ótimo em dar ânimo à equipe e sempre ficava feliz em distribuir refrigerantes depois dos jogos e dos treinos, está usando o velho boné dos Unizebras, agora surrado e manchado de suor. Precisa de ajuda? Ah, por favor, não. Por favor. Não, eu me viro. Ei, fico feliz em dar uma mãozinha. O antigo treinador de Peter desliga o Dodson e começa a se remexer no assento, pronto para sair. É sério, treinador, está tudo bem. Se você me ajudar, vou terminar rápido demais e vou ter que voltar para a aula. O Sr. Evans ri e volta a se acomodar no banco. Entendi. Ele liga o motor. O Dodson peida fumaça azul. Mas não se esqueça de trancar tudo quando terminar, ouviu? Certo, responde Peter. As chaves do rack escorregam pelos dedos suados e ele se inclina para pegá-las no chão. Quando se ergue, o Sr. Evans está se afastando. Obrigado, Deus. E não permita que ele ligue para o meu pai para parabenizá-lo pelo filho dedicado. A primeira chave que Peter experimenta não entra na fechadura. A segunda entra, mas não gira. Ele a balança para frente e para trás enquanto o suor escorre pelo rosto e pinga no olho esquerdo, fazendo-o arder. Nada. Peter começa a pensar que talvez precise desenterrar o baú, afinal de contas, o que significa voltar até a garagem para pegar ferramentas, quando a tranca velha e teimosa finalmente decide cooperar. Ele abre a porta, leva as caixas para dentro e volta para pegar o carrinho de mão. Não quer que ninguém fique se perguntando o que um carrinho está fazendo na entrada daquele prédio. As grandes salas do rack estão quase vazias, o que faz com que pareçam ainda maiores. Está quente lá dentro sem o ar-condicionado e o ar parece parado e poeirento. Com as janelas cobertas, também está escuro. Os passos de Peter ecoam enquanto ele carrega as caixas pelo salão principal, onde crianças jogavam jogos de tabuleiro e viam TV. Depois entra na cozinha. A porta que leva ao porão também está trancada, mas a primeira chave que experimentou na porta da frente a abre. E pelo menos a energia ainda está funcionando. É uma boa notícia, porque ele não se lembrou de levar uma lanterna. Ele desce com a primeira caixa e vê uma coisa incrível. O porão está cheio de tranqueiras. Dezenas de mesas de carteado estão empilhadas contra uma parede. Pelo menos 100 cadeiras dobráveis foram organizadas em fileiras. Tem velhas caixas de som e consoles de videogame ultrapassados. E o melhor de tudo, dezenas de caixas bem parecidas com as de Peter. Ele espia dentro de algumas e vê velhos troféus de esportes, fotos emolduradas de times dos anos 1980 e 1990, uma série de equipamentos de beisebol em péssimo estado e um monte de peças de Lego. Caramba, tem até algumas caixas onde está escrito cozinha. Peter coloca suas caixas junto dessas, onde parecem se sentir em casa. É o melhor que posso fazer, ele pensa.
E se conseguir sair daqui sem alguém vir me perguntar o que eu estou fazendo, acho que vai ser suficiente. Ele tranca o porão e volta para a entrada principal, escutando o eco dos passos e relembrando todas as vezes que levou Tina até lá para ela não ter que ouvir os pais discutindo, para que nenhum dos dois tivesse. Ele espia Burt Street, vê que está vazia e puxa o carrinho de Tina pelos degraus. Volta para a porta, tranca e segue para casa, sem deixar de acenar para o Sr. Tiger. Acenar é mais fácil agora. Ele até joga o frisbee algumas vezes com o filho dele, Billy. O cachorro o rouba na segunda tentativa, fazendo todos rirem. Com os cadernos guardados no porão do rack abandonado, escondido entre todas aquelas caixas legítimas, rir também fica mais fácil. Peter se sente uns 50 quilos mais leve, talvez até 100. 18. Quando Rogers entra na antessala de seu pequeno aposento no 7º andar do Turney Building, no início da Marlborough Street, Holly está andando em círculos, preocupada, com uma caneta enfiada na boca. Ela para quando o vê. Finalmente. Holly, nos falamos ao telefone 15 minutos atrás. Ele tira a caneta dos lábios dela e observa as marcas de mordida na tampa. Pareceu bem mais. Elas estão lá dentro. Tenho certeza de que a amiga de Bárbara andou chorando. Os olhos dela estavam vermelhos quando levei as Coca-Colas. Vai, Bill. Vai, vai, vai. Ele não vai tentar tocar em Holly agora. Não com ela nervosa desse jeito. Ela reagiria mal. Mesmo assim, melhorou muito desde que ele a conheceu. Sob os cuidados de Tanya Robinson, a mãe de Bárbara e Jerome, ela até desenvolveu algo similar a um senso de moda. Eu vou, promete ele. Mas queria ter uma ideia de com quem estou lidando aqui. Você sabe do que se trata? Há muitas possibilidades, porque adolescentes bonzinhos nem sempre são bonzinhos. Poderia ser alguma coisa como furto ou maconha, talvez bullying na escola, ou um tio com mãos bobas e dedos ousados. Pelo menos ele tem certeza, quase certeza, nada é impossível, de que a amiga de Bárbara não matou ninguém. É alguma coisa com o irmão de Tina. Tina é o nome da amiga de Bárbara, eu mencionei? Holly não o vê assentir. Está olhando com desejo para a caneta. Como não pode tê-la? Começa a morder o lábio. Tina acha que o irmão roubou dinheiro. Quantos anos o irmão dela tem? Está no ensino médio. É tudo o que sei. Posso pegar minha caneta de volta? Não. Vá lá fora e fume um cigarro. Eu parei de fumar. Ela desvia o olhar para a esquerda. Um sinal que Rogers viu muitas vezes na carreira de policial. Até Oliver Madden fez isso 1 ou 2 vezes. E quando o assunto era mentir, Madden era profissional. Eu larguei faz só um. Vai acalmar você. Deu alguma coisa para elas comerem? Não pensei nisso. Não, tudo bem. Saia e compre uns lanches. Nutrabars, essas coisas. Nutrabars são petiscos de cachorro, Bill. Barrinhas de cereal, então. Algo saudável. Nada de chocolate. Responde ele pacientemente. Tudo bem. Ela parte, a saia balançando e os saltinhos batendo. Rogers respira fundo e entra no escritório. 19. As garotas estão no sofá. Bárbara é negra e sua amiga Tina, branca. A primeira coisa em que pensa é sal e pimenta em recipientes iguais. Só que os recipientes não são tão iguais. Sim, elas estão com os cabelos presos em rabos de cavalo quase idênticos. Sim, elas estão usando tênis parecidos. O item na moda para adolescentes. E sim, as duas estão segurando uma revista da mesinha de centro. Pursuit. Uma revista sobre investigações. Mas não tem problema, porque está claro que nenhuma delas está lendo. Bárbara está usando o uniforme da escola e parece relativamente calma. A outra garota está usando uma calça preta e uma camiseta azul com uma borboleta na frente. O rosto é pálido e os olhos avermelhados se viram para ele com uma mistura de esperança e pavor que lhe dói o coração. Bárbara se levanta e o abraça, quando antigamente teria só batido com a mão fechada na dele e pronto. Oi, Bill, que bom te ver. Ela parece uma adulta falando. E como está alta? Já tem 14 anos? É possível? Também é bom ver você, Bárbara. Como está Jerome? Ele vem para casa no verão?
Jerome agora estuda em Harvard. E seu alter ego, um sujeito cheio de gírias, chamado Tyrone Feelgood Delight, parece ter se aposentado. Quando Jerome estava no ensino médio e fazia os serviços para Rogers, Tyrone aparecia com frequência. Rogers não sente muita falta dele. Tyrone sempre teve um jeito meio moleque, mas sente saudades de Jerome. Bárbara franze o nariz. Passou uma semana em casa, mas já foi embora. Vai levar a namorada, que é de algum lugar na Pensilvânia, a um baile de debutantes. Isso parece racista? Para mim parece. Rogers não quer entrar nesse assunto. Que tal você me apresentar para sua amiga? Essa é Tina. Ela morava na Hanover Street, no mesmo quarteirão que a gente. Quer estudar na Chapel Ridge comigo no ano que vem. Tina, este é Bill Rogers. Ele pode ajudar você. Rogers se inclina um pouco para oferecer a mão para a garota ainda sentada no sofá. Ela se encolhe a princípio, mas depois aperta a mão dele com timidez. Quando solta, começa a chorar. Eu não devia ter vindo. Peter vai ficar com tanta raiva. Ah, merda, pensa Rogers. Ele pega um punhado de lenços de papel na caixa que tem na mesa. Mas antes que possa oferecê-los a Tina, Bárbara os pega e seca os olhos da amiga. Em seguida, se senta no sofá e a abraça. Tina, fala Bárbara com certa severidade. Você me procurou e disse que precisava de ajuda. Isso é ajuda. Rogers fica impressionado com o quanto ela fala como a mãe. Você só precisa contar a ele o que contou para mim. Bárbara volta a atenção para Rogers. E você não pode contar para os meus pais, Bill, nem Holly. Se contarem para o meu pai, ele vai contar para o pai de Tina. Aí, o irmão dela vai estar encrencado de verdade. Vamos deixar isso para lá por enquanto. Rogers puxa a cadeira de rodinhas de trás da mesa. É difícil, mas consegue. Não quer uma mesa entre ele e a amiga assustada de Bárbara. Ficaria parecendo o diretor de uma escola. Ele se senta, junta as mãos entre os joelhos e sorri para a Tina. Vamos começar pelo seu nome completo. Tina Annette Saubers. Saubers. Esse sobrenome não me é estranho. Um caso antigo? Talvez. Qual é o problema, Tina? Meu irmão roubou dinheiro. Sussurra a ela, os olhos se enchendo de lágrimas. Talvez muito dinheiro. E não pode devolver, porque já foi gasto. Contei para a Bárbara porque sabia que o irmão dela ajudou a pegar o doido que machucou meu pai quando o cara tentou explodir o show no Mac. Achei que talvez Jerome pudesse ajudar, porque ele tem uma medalha especial de coragem em tudo. Ele apareceu na TV. É, diz Rogers. Holly também devia ter aparecido na TV, pois foi tão corajosa quanto Jerome, e queriam que ela aparecesse. Mas durante aquela fase da vida, Holly Gibney preferiria engolir água sanitária a aparecer na frente de câmeras de televisão e responder a perguntas. Só que Bárbara disse que Jerome está na Pensilvânia e que eu deveria falar com você, porque você era da polícia. Ela olha para ele com os olhos enormes e cheios de lágrimas. Saubers, pensa Rogers. Ah, sim. Ele não se lembra do nome do sujeito, mas o sobrenome é difícil de esquecer. E agora sabe por que ele soou tão familiar. Saubers foi um dos que se feriram gravemente no City Center, quando Hatfield jogou o carro contra as pessoas que aguardavam na fila para a feira de empregos. Primeiro, eu ia falar com você sozinha, acrescenta a Bárbara. Foi o que eu e Tina combinamos. Meio que para sentir se você estaria disposto a ajudar. Mas a Tina foi até minha escola hoje. Estava chateada. Porque ele piorou, explode Tina. Não sei o que aconteceu. Mas desde que deixou aquele bigode idiota crescer, ele está pior. Ele fala dormindo. Eu escuto. Está perdendo peso e está cheio de espinhas de novo. Na aula de saúde, a professora disse que isso pode ser estresse e acho que às vezes ele chora. Ela parece impressionada com isso, como se não conseguisse aceitar a ideia de o irmão mais velho chorar. E se ele tentasse matar? É disso que tenho medo, porque suicídio na adolescência é um problema real. Mas fatos divertidos da aula de saúde, pensa Rogers. Não que não seja verdade. Ela não está inventando, afirma Bárbara. É uma história e tanto. Então, vamos ouvi-la, diz Rogers.
desde o começo. Tina respira fundo e começa. 20. Se alguém perguntasse, Rogers diria que duvidava que a história sofrida de um adolescente de 13 anos pudesse surpreendê-lo, ou até mesmo impressioná-lo. Mas ele está impressionado, sim senhor. Está estupefato pra cacete. E acreditou em cada palavra. É loucura demais para ser inventada. Quando Tina termina sua história, já se acalmou bastante. Roger já viu isso acontecer. A confissão pode até não ser boa para a alma, mas sem dúvida é boa para os nervos. Ele abre a porta do escritório e vê Holly sentada à mesa da antessala, jogando paciência no computador. Ao lado dela, há uma bolsa cheia de barrinhas de cereal. O suficiente para os 4 sobreviverem durante um apocalipse zumbi. Venha aqui, Holly, pede ele. Preciso de sua ajuda. E traga isso aí. Holly entra com hesitação, mas olha para Tina Salbes e parece ficar aliviada. As garotas pegam uma barrinha de cereal cada uma, o que parece deixá-la mais aliviada ainda. Rogers também pega uma. A salada que ele comeu no almoço parece ter desaparecido do estômago, e o hambúrguer vegetariano foi pelo mesmo caminho. Às vezes, ele ainda sonha em ir ao Mickey D e pede tudo que tem no cardápio. Que gostoso, comenta a Bárbara mastigando. Peguei de framboesa. A sua é de quê, Tina? Limão, responde ela. É gostosa mesmo. Obrigada, Sr. Rogers. Obrigada, Sra. Holly. Barbie, chama Holly. Onde sua mãe pensa que você está agora? No cinema, diz Bárbara, vendo Frozen de novo. A versão para cantar junto. Passa toda a tarde no Cinema Seven, faz um tempão. Ela revira os olhos para Tina, que revira os dela em cumplicidade. Mamãe disse que a gente podia ir de ônibus para casa, mas temos que estar de volta no máximo às 6. Tina vai dormir lá em casa. Isso nos dá um tempinho, pensa Rogers. Tina, quero que você conte tudo de novo, agora para Holly ouvir. Ela é minha assistente e é bem inteligente. Além do mais, sabe guardar segredo. Tina recomeça a história, dessa vez com mais detalhes, já que ela está mais calma. Holly escuta com atenção e os tiques típicos de quem tem síndrome de Asperger desaparecem, como sempre acontece quando ela está concentrada. Só os dedos continuam inquietos, batucando nas coxas como se Holly estivesse tocando um teclado invisível. Quando Tina termina, Holly pergunta: o dinheiro começou a chegar em fevereiro de 2010? Por volta de fevereiro ou março, responde Tina. Eu lembro porque nossos pais brigavam muito na época. Papai perdeu o emprego, sabe, e suas pernas estavam muito machucadas, e mamãe gritava com ele por causa do preço do cigarro. Odeio gritos, comenta Holly com simplicidade. Fico enjoada. Tina olha para ela com gratidão. A conversa sobre os dobrões, diz Rogers, foi antes ou depois do dinheiro começar a chegar? Antes, mas não muito antes, responde ela sem hesitar. E eram $500 por mês? Pergunta Holly. Às vezes o intervalo era um pouco mais curto, tipo umas 3 semanas, e às vezes era um pouco mais longo. Quando passava de um mês, meus pais pensavam que tinham acabado. Uma vez demorou 6 semanas, e eu me lembro do papai dizendo para a mamãe: ah, foi bom enquanto durou. Quando foi isso? Holly está inclinada para a frente, os olhos brilhando, os dedos parados. Rogers adora quando ela fica assim. Tina franze a testa. Perto do meu aniversário, com certeza. Quando eu fiz 12 anos. Peter não foi à minha festa. Era recesso de primavera, e um amigo dele, o Rory, convidou meu irmão para ir à Disney com sua família. Foi um aniversário ruim, porque senti tanta inveja de ele e eu. Ela para. Olha primeiro para a Bárbara, depois para a Rogers e, por fim, para a Holly, a quem parece considerar a figura no comando. Foi por isso que atrasou daquela vez, não foi? Porque ele estava na Flórida. Holly olha para Rogers com um leve sorriso. Depois volta a atenção para Tina. Provavelmente. Sempre notas de 20 e 50? Sempre. Vi muitas vezes. E quando parou? Setembro do ano passado. Por volta da época do começo das aulas. Tinha um bilhete na última carta.
Dizia alguma coisa tipo: "Este é o último, lamento não ter mais." Quanto tempo depois disso você contou ao seu irmão que desconfiava que era ele quem estava mandando o dinheiro? Não muito. Peter nunca admitiu, mas sei que foi ele. E talvez tudo isso seja culpa minha, porque eu ficava falando sobre a Chapel Ridge. E meu irmão disse que queria que o dinheiro não tivesse acabado para eu poder estudar lá. Talvez ele tenha feito alguma burrice e agora esteja arrependido, mas é tarde demais. Ela começa a chorar de novo. Bárbara a abraça e faz sons reconfortantes. Holly volta a batucar as coxas, mas não demonstra outros sinais de perturbação. Ela está perdida em pensamentos. Rogers quase vê as engrenagens girando. Ele tem as próprias perguntas, mas no momento está mais do que disposto a deixar Holly dirigir a conversa. Quando o choro de Tina se reduz a fungadas, Holly diz: "Você disse que entrou no quarto dele certa noite e Peter estava com um caderno e agiu com jeito culpado. Aí ele escondeu o caderno debaixo do travesseiro. Isso. Foi perto do fim da chegada do dinheiro? Acho que foi, sim. Era um caderno normal? Não. Era preto e parecia caro. Tinha um elástico na lateral. Jerome tem uns cadernos assim, comentou Bárbara. São Moleskines. Posso comer outra barrinha? Quantas você quiser, responde Rogers. Ele pega um bloco na mesa e escreve: Moleskine. Então volta sua atenção para a Tina. Poderia ser um caderno de contabilidade? Tina franze a testa enquanto abre a embalagem de uma barrinha. Não entendi. É possível que ele estivesse anotando o quanto do dinheiro sobrou? Talvez, mas parecia mais um diário chique. Holly olha para Rogers. Ele assente. Continue. Isso foi ótimo, Tina. Você é uma ótima testemunha. Você não acha, Bill? Ele faz que sim. Tudo bem. Quando ele deixou o bigode crescer? Mês passado. Ou talvez tenha sido no final de abril. Mamãe e papai falaram que o bigode era ridículo. E papai disse que ele parecia um marginal drogado. Mas Peter não quis tirar. Achei que fosse só uma fase. Ela se vira para a Bárbara. Que nem quando a gente era pequena e você tentou cortar o próprio cabelo para ficar igual ao da Hannah Montana. Bárbara faz uma careta. Não vamos falar sobre isso. E para Rogers, minha mãe ficou louca. E desde essa época ele anda chateado, continua Holly. Desde o bigode. Não tanto no começo, mas percebi que já estava nervoso. Nas últimas 2 semanas, ele começou a ficar com medo. E agora eu estou com medo, de verdade. Rogers olha para ver se Holly tem mais alguma coisa a perguntar. Ela lhe lança um olhar que diz: é com você. Tina, estou disposto a investigar isso, mas vou precisar conversar com seu irmão. Você sabe disso, não sabe? Sei, sussurra ela e coloca a segunda barrinha, na qual só deu uma mordida, no braço do sofá. Ah, meu Deus, ele vai ficar tão zangado comigo. Talvez você se surpreenda, diz Holly. Ele pode ficar aliviado de alguém finalmente ter insistido no assunto. Roger sabe que Holly está dizendo isso por experiência própria. Acha mesmo? Pergunta Tina baixinho. Acho. Holly faz um aceno brusco. Tudo bem, mas não pode ser esse fim de semana. Ele vai para o Riverbend Resort. É uma coisa de representante de turma. Ele vai ser o vice-presidente do último ano. Se ele ainda estiver na escola, claro. Tina coloca a palma da mão na testa em um gesto de consternação tão adulto que enche Rogers de pena. Se ele não estiver na cadeia ano que vem, por roubo. Holly parece tão angustiada quanto Rogers, mas não gosta de tocar em pessoas. E Bárbara está horrorizada demais com a ideia para ser maternal. Sobrou para ele. O ex-detetive estica os braços e segura as pequenas mãos da garota. Acho que isso não vai acontecer. Mas acho que Peter pode estar precisando de ajuda. Quando ele vai voltar para a cidade? Domingo à noite. Que tal eu me encontrar com ele na segunda, depois das aulas? Pode dar certo. Tina parece exaurida. Peter volta de ônibus. Mas vocês devem conseguir encontrar ele na saída da escola.
Você vai ficar bem este fim de semana, Tina? Vou tomar conta dela, afirma Bárbara e dá um beijo na bochecha da amiga. Tina responde com um sorriso fraco. O que vocês duas vão fazer agora? Pergunta Rogers. Está tarde para ir ao cinema. Vamos voltar para minha casa, decide Bárbara. Vou falar para minha mãe que decidimos não ver o filme. Não é exatamente mentira, né? Não, concorda Rogers. Vocês têm dinheiro para o táxi? Posso dar carona, se não tiverem, oferece Holly. Vamos de ônibus, diz Bárbara. Nós duas temos passes. Só viemos de táxi porque estávamos com pressa. Não foi, Tina? Foi. Ela olha para Rogers, depois para Holly de novo. Estou muito preocupada com ele, mas vocês não podem contar para os nossos pais, pelo menos por enquanto. Prometem? Rogers diz que promete. Ele não vê mal nenhum em prometer isso se o garoto vai passar o fim de semana fora da cidade com um grupo de amigos da escola. Ele pergunta a Holly se ela pode acompanhar as garotas até o ponto de ônibus. Holly concorda e faz as duas levarem as barrinhas que sobraram. Tem pelo menos umas 12. 21. Quando Holly volta, pega o iPad. Missão cumprida. Elas estão a caminho da Tilbury Lane no ônibus número 4. Como Saunders estava. Melhor. Ela e Bárbara estavam treinando um passo de dança que aprenderam na TV enquanto esperavam o ônibus. Tentaram me fazer dançar com elas. E você dançou? Não, eu não danço. Ela não ri quando diz isso, mas pode estar brincando. Ele sabe que ela às vezes brinca, mas é sempre difícil dizer. Boa parte da Holly Gibney ainda é um mistério para Rogers, e ele acha que sempre vai ser assim. Você acha que a mãe de Bárbara vai arrancar a história delas? Ela é bem perceptiva, e um fim de semana pode ser muito tempo quando se guarda um grande segredo. Talvez, mas acho que não, responde Holly. Tina ficou bem mais tranquila depois que desabafou. Roger sorri. Se ela estava dançando no ponto de ônibus, acho que sim. E o que você acha, Holly? Sobre qual parte? Vamos começar com o dinheiro. Ela digita no iPad e tira a franja dos olhos, distraidamente. Começou a chegar em fevereiro de 2010 e parou em setembro do ano passado. São 44 meses. Seu irmão, Peter. Se Peter mandou $500 por mês nesse período, o total são $22.000, mais ou menos. Não é exatamente uma fortuna, mas muita coisa para um adolescente, conclui Rogers. Principalmente se ele começou a mandar quando tinha a idade de Tina. Eles se entreolham. O fato de ela encará-lo assim, de forma direta, é a parte mais extraordinária da mudança da mulher apavorada que Rogers conheceu. Depois de uns 5 segundos de silêncio, eles falam ao mesmo tempo. Então, como foi? Você primeiro, pede Rogers rindo. Sem olhar para ele, uma coisa que ela só consegue fazer de pouco em pouco, quando está absorta em algum problema, Holly diz. Aquela conversa que ele teve com Tina sobre o tesouro enterrado. Ouro, joias e dobrões. Acho importante. Não acredito que ele tenha roubado dinheiro. Acho que ele o encontrou. Deve ter encontrado. Garotos de 13 anos não assaltam bancos, por mais desesperados que estejam. Mas onde ele pode ter encontrado essa grana toda? Não sei. Acho que posso fazer uma busca no computador, baseada num intervalo de tempo, por roubos de dinheiro vivo. Temos certeza de que aconteceu antes de 2010. Se ele encontrou o dinheiro em fevereiro daquele ano. $22.000 é uma quantia suficiente para ter aparecido nos jornais. Mas qual é o protocolo de busca? Quais são os parâmetros? Até quando pesquisar? 5 anos atrás? 10? Aposto que o resultado de buscas a partir de 2005 já seria bem grande, porque eu precisaria procurar por toda a área do estado. Você não acha? Mas só teríamos um resultado parcial mesmo que procurássemos por todo o meio-oeste. Rogers está pensando em Oliver Madden, que deve ter enganado centenas de pessoas e dezenas de organizações ao longo da carreira. Ele era especialista quando o assunto era criar contas bancárias falsas. Mas Rogers aposta que Oliver não confiava muito em bancos quando se tratava do próprio dinheiro. Não, ele faria uma boa reserva em espécie.
Por que parcial? Você está pensando em bancos, espeluncas que trocam cheques, facilitadoras de crédito, talvez corridas de cachorros ou a renda de uma lanchonete num jogo do Ground Dogs. Mas pode não ter sido dinheiro público. O ladrão, ou os ladrões, podem ter lavado a grana de um jogo de pôquer de peixe grande ou roubado um traficante de metanfetamina. Até onde sabemos, o dinheiro pode ter vindo de uma invasão domiciliar em Atlanta, San Diego ou em qualquer outro lugar. Esse roubo pode nem ter sido registrado. Principalmente se o dinheiro não tiver sido declarado na Receita Federal, diz Holly. Certinho. Então, como ficamos? Precisamos falar com Peter Saubers. E, sinceramente, mal posso esperar. Achei que já tinha visto de tudo, mas nunca vi nada assim. Poderíamos falar com ele hoje. Ele só vai viajar amanhã. Peguei o número do telefone da Tina. Posso ligar para ela e pedir o celular do irmão. Não, vamos deixar que ele tenha um fim de semana. Caramba, ele já deve até ter ido. Talvez isso o acalme. Dê tempo para ele pensar. E vamos deixar a Tina em paz. Segunda tarde está ótimo. E o caderninho preto que ela viu, o Moleskine. Alguma ideia sobre isso? Não deve ter nada a ver com dinheiro. Pode ser seu diário de 50 tons de diversão sobre a garota que senta atrás dele nas aulas. Holly faz um som de desgosto para demonstrar o que pensa disso e começa a dançar. Sabe o que está me incomodando? O atraso. Atraso? O dinheiro parou de chegar em setembro, junto com o bilhete lamentando não haver mais. Mas até onde sabemos, Peter só começou a ficar esquisito em abril ou maio deste ano. Por 7 meses ele ficou bem, até que de repente deixa o bigode crescer e começa a exibir sintomas de ansiedade. O que aconteceu? Tem alguma ideia? Uma possibilidade surge na mente de Hodges. Ele decidiu que precisava de mais dinheiro, talvez para a irmã poder estudar na escola de Bárbara. Achou que sabia um jeito de conseguir, mas alguma coisa deu errado. Isso, é o que eu acho também. Ela cruza os braços e aninha os cotovelos nas mãos, um gesto reconfortante que Roger já viu muitas vezes. Mas eu queria que Tina tivesse visto o que tinha no caderno, no tal Moleskine. É um palpite ou você está seguindo uma lógica que não percebi? Eu gostaria de saber por que ele não queria que ela visse, só isso. Depois de se esquivar da pergunta de Hodges, ela anda até a porta. Vou fazer uma busca sobre roubos entre 2001 e 2009. Sei que é um tiro no escuro, mas é melhor do que nada. O que você vai fazer? Vou para casa. Quero pensar mais no assunto. Amanhã vou aprender uns carros e procurar um fugitivo chamado de John Fraser. Ele pagou a fiança, mas não compareceu ao tribunal e provavelmente está com a madrasta ou a ex-esposa. Além disso, vou ver o jogo dos Indians e talvez vá ao cinema. Holly se anima. Posso ir ao cinema com você? Se quiser, posso escolher o filme. Só se me prometer não me arrastar para uma comédia romântica idiota com a Jennifer Aniston. A Jennifer Aniston é uma ótima atriz e comediante pouco reconhecida. Você sabia que ela está no filme original de O Duende de 1993? Holly, você é uma enciclopédia ambulante, mas está desviando do assunto. Só prometa que não vai ser uma comédia romântica, senão vou sozinho. Tenho certeza de que vamos encontrar um filme que agrade a nós dois, diz Holly sem olhá-lo nos olhos. O irmão de Tina vai ficar bem. Você não acha que ele vai tentar se matar, acha? Não com base nas suas ações. Ele se sacrifica pela família. Caras assim, com tanta empatia, não costumam ser suicidas. Holly, você não acha estranho uma garotinha ter se dado conta de que era Peter que estava mandando o dinheiro e os pais não parecerem fazer ideia? Os olhos de Holly ficam sombrios e, por um momento, ela parece a Holly de antigamente, a que passou boa parte da adolescência enfurnada no quarto. O tipo de neurótica isolada que os japoneses chamam de hikikomori. Pais podem ser muito burros, diz ela e sai. Bem, pensa Hodges, os seus com certeza eram. Acho que podemos concordar nisso. Ele vai até a janela, junta as mãos às costas e olha para Marlborough Street, onde o tráfego da hora do rush está aumentando. Ele se pergunta se Holly considerou a segunda fonte plausível para a ansiedade do garoto.
que os bandidos que esconderam o dinheiro tenham voltado para buscá-lo e descoberto que sumiu. E, de alguma forma, descoberto quem pegou. 22. A Statewide Motorcycle e Small Engine Repair não é uma loja de âmbito estadual nem municipal. É um erro de planejamento urbano caindo aos pedaços, feita de metal corrugado enferrujado que fica na Southside, a metros do estádio do Ground Dogs. Na frente, há uma fila de motos à venda debaixo de bandeirinhas de plástico tremulando apaticamente em um pedaço de cabo frouxo. A maioria das motos parece de segundo nível para Morris. Um cara gordo de colete de couro está encostado na lateral do prédio, limpando um arranhão com um monte de lenços de papel. Ele olha para Morris e não diz nada. Morris também não diz nada. Ele teve de andar até ali da Edmond Avenue, mais de 1,5 km sob o sol quente da manhã, porque os ônibus só vão até aquele ponto quando os Ground Dogs jogam. Ele segue até a garagem, e lá está Charlie Robertson, sentado em um banco de carro sujo de graxa na frente de uma Harley parcialmente desmontada. Ele não vê Morris de cara. Está segurando a bateria da Harley e a observando com atenção. Enquanto isso, Morris o estuda. Robertson ainda é um sujeito grande e musculoso. Embora deve ter mais de 70 anos e tenha uma careca no alto da cabeça cercada por cabelo grisalho. Está usando uma camiseta sem mangas. E Morris lê uma tatuagem de prisão meio apagada em um dos bíceps. Poder branco para sempre. Uma das minhas histórias de sucesso, pensa Morris e sorri. Robertson estava cumprindo prisão perpétua em Waynesville por matar uma velha rica a pauladas na Willand Avenue, em Branson Park. Supostamente, ela acordou e o viu zanzando pela sua casa. Ele também a estuprou, possivelmente antes de espancá-la ou talvez depois, enquanto ela jazia no chão do corredor do andar de cima, morrendo. O caso foi simples. Robertson já tinha sido visto na área em várias ocasiões antes do roubo. Foi fotografado pelas câmeras de segurança do lado de fora do portão da velha rica antes da invasão. Discutiu a possibilidade de entrar naquela mesma casa e de roubar aquela mesma velha com seus amigos bandidos, todos com motivos mais do que suficientes para testemunharem contra ele, considerando que tinham problemas legais também. E tinha uma longa ficha criminal de roubos e agressões. O júri o declarou culpado. O juiz o sentenciou à prisão perpétua sem direito à condicional. Robertson trocou o conserto de motos por costurar calça jeans e envernizar mobília. Fiz muita coisa, mas não fiz aquilo, disse ele a Morris várias vezes. Eu teria feito. Eu tinha a porra do código. Mas alguém chegou antes de mim. E sei quem foi, porque só contei os números para um cara. Foi um dos putos que testemunhou contra mim. E se um dia eu sair daqui, aquele cara vai morrer. Pode acreditar. Morris não acreditou nem desacreditou nele. Seus primeiros 2 anos na prisão mostraram que o lugar estava cheio de homens alegando ser tão inocentes quanto um carneirinho. Mas quando Charlie pediu a ele para escrever para Barry Scheck, Morris se prontificou. Era o que ele fazia. Era seu trabalho. Acontece que o ladrão agressor estuprador deixou sêmen na calcinha da velha, que por acaso ainda estava em uma das cavernosas salas de provas da cidade, e o advogado que o Projeto Inocência mandou para investigar o caso de Charlie Robertson a encontrou. O teste de DNA, que não existia na época da condenação de Charlie, deixou claro que o esperma não era dele. O advogado contratou um investigador para encontrar as testemunhas da acusação. Uma delas, morrendo de câncer no fígado, não só alterou o testemunho, como admitiu ser o autor do crime, talvez com esperança de ganhar a entrada livre para o céu. Oi, Charlie. Cumprimenta Morris. Adivinha quem é? Robertson se vira, estreita os olhos e fica de pé. Maury? Maury Bellamy? Em carne e osso. Puta que pariu. Puta que pariu mesmo, pensa Morris. Mas quando Robertson larga a bateria no assento da Harley e se aproxima com os braços abertos, Morris aceita o indispensável abraço, com direito a tapinhas nas costas e tudo. Até corresponde, o tanto quanto se permite. A quantidade de músculos por baixo da camiseta imunda de Robertson é um pouco alarmante. Robertson dá um passo para trás e mostra os poucos dentes que lhe restam em um sorriso. Jesus Cristo! Conseguiu a condicional? Consegui.
A velha largou do seu pé? Largou. Caramba, que ótimo. Aceita alguma coisa para beber? Tenho uísque. Morris balança a cabeça. Obrigado, mas não me dou bem com bebida. Além disso, o cara pode aparecer a qualquer momento e me pedir para mijar num copinho. Avisei no trabalho que estava doente. Isso já é um risco grande por si só. Quem é seu oficial? McFarland. Negão grandão, não é? Ele é negro, sim. Ah, não é o pior. Mas eles ficam mesmo de olho no começo, com certeza. Vamos até a minha sala mesmo assim. Eu bebo por você. Ei, você soube que Duck morreu? Morris tinha ouvido falar. Recebeu a notícia pouco antes de sair da prisão. Duck Duckwold, seu primeiro protetor. O cara que deu um fim aos estupros que seu colega de cela e os amigos dele cometiam. Morris não sentiu nada de especial. As pessoas vinham e partiam. Essa merda não quer dizer merda nenhuma. Robson balança a cabeça enquanto tira uma garrafa da prateleira do alto de um armário de metal cheio de ferramentas e peças. Foi alguma coisa no cérebro. É como dizem. Em meio à porra da vida, estamos envolvidos pela porra da morte. Ele serve o uísque em uma caneca com os dizeres melhor abraçador do mundo e a leva à boca. Ao velho Duck. Ele dá um gole, estala os lábios e levanta a caneca de novo. E a você, Maury Bellamy. Agora um homem livre. O que arrumaram para você? Aposto que foi algum tipo de trabalho burocrático. Morris conta a ele sobre o emprego no Mac e conversa sobre trivialidades enquanto Robson toma outra dose de uísque. Morris não inveja Charlie por poder beber o quanto quiser. Já perdeu anos demais da vida graças à bebida. Mas sente que Robson vai ficar mais aberto ao pedido dele se estiver um pouco alto. Quando julga que o momento é propício, Morris diz: Você me disse para procurá-lo se saísse da prisão e precisasse de um favor. É verdade, mas nunca imaginei que você fosse sair. Não com aquela fanática por Jesus que você traçou, determinada em foder a sua vida. Robson ri e serve mais bebida. Preciso de um carro emprestado, Charlie. Por pouco tempo. Menos de 12 horas. Quando? Hoje. Bem, no fim da tarde. Preciso para esta noite. Posso devolver mais tarde. Robson para de rir. É um risco maior do que ser pego bebendo, Maury. Não para você. Você está aqui fora, livre e limpo. Não, não para mim. Eu só levaria um esporro. Mas dirigir sem habilitação é uma violação grave. Você pode acabar voltando para lá. Não me entenda mal. Estou disposto a ajudar. Só quero ter certeza de que você entende os riscos. Eu entendo. Robson enche o copo e beberica enquanto pensa. Morris não gostaria de ser o dono da moto em que Charlie vai montar quando a conversinha deles acabar. Finalmente, Robson pergunta: Pode ser uma picape em vez de um carro? Estou pensando em uma que está aqui para um concerto no painel. É automática. Está escrito Johnny's Flowers na lateral, mas quase não dá para ler. Ela está lá nos fundos. Posso mostrar se quiser. Morris quer. E uma olhada faz decidir que a caminhonete preta é um presente de Deus, supondo que funcione bem. Robson garante que funciona, apesar da idade e quilometragem. Fecho a loja cedo às sextas, por volta das 3. Posso encher o tanque e deixar a chave debaixo do pneu dianteiro direito. Perfeito. Morris pode ir ao Mac, dizer para o chefe gordão de merda que estava com infecção estomacal, mas passou. Esperar até às 4 da tarde como um bom funcionário e voltar até ali. Escute, os Ground Dogs jogam hoje, não jogam? É, contra o Dayton Dragons. Por quê? Está querendo ver o jogo? Posso ir com você. Outro dia, talvez. Estou pensando que posso devolver a caminhonete por volta das 10. Estacionar no mesmo lugar e pegar um ônibus do estádio para a cidade. O mesmo Maury de sempre. Comenta Robson e bate na têmpora. Os olhos estão evidentemente avermelhados. Sempre pensando em tudo. Lembra de colocar a chave debaixo do pneu. A última coisa de que Morris precisa é que Robson encha a cara de uísque barato e esqueça. Pode deixar. Devo muito a você, amigão. Devo a porra do mundo. Esse sentimento exigiu outro abraço e tapinhas nas costas. Com fedor de suor, uísque e loção pós-barba barata.
Robinson o aperta tanto que Morris fica com dificuldade de respirar, mas finalmente é solto. Ele acompanha Charlie até a oficina, pensando que naquela noite, em 12 horas, talvez menos, os cadernos de Rothstein vão estar novamente em suas mãos. Com essa perspectiva tão inebriante, quem precisa de uísque? Você se importa se eu perguntar por que trabalha aqui, Charlie? Achei que fosse receber uma nota preta do Estado pela prisão errônea. Ah, cara, eles ameaçaram trazer à tona um monte de acusações antigas. Robinson volta a se sentar em frente a Haley. Pega uma chave inglesa e bate na perna da calça suja de graxa. Inclusive uma bem ruim, no Missouri, que poderia ter me colocado de volta lá e jogado a chave fora. Algo sobre uma lei de reincidência de merda. Então, fizemos um acordo. Ele olha para Morris com os olhos injetados, e apesar do bíceps enorme, está claro que ele não perdeu o hábito de malhar. Morris vê que está muito velho, e a saúde não vai durar mais muito tempo, se é que ainda está durando. Eles acabam fodendo com a gente, amigão, bem na bunda. E se a gente se meter com eles, fodem mais ainda. Então você aceita o que pode. Foi isso que consegui, e está bom pra mim. Essa merda não quer dizer merda nenhuma, afirma Morris. Robinson solta uma gargalhada. Você sempre diz isso, e é a porra da verdade. Só não se esqueça de deixar a chave. Pode deixar. Robinson aponta um dedo sujo de graxa para Morris. E não seja pego. Escute seu amigo. Não vou ser pego, pensa Morris. Esperei tempo demais. Posso pedir mais uma coisa? Robinson espera para saber o que é. Preciso de uma arma. Morris vê a expressão de Charlie e acrescenta rapidamente. Não para usar, só como segurança. Robinson balança a cabeça. Nada de arma. Eu levaria bem mais do que um esporro por isso. Eu nunca diria que consegui de você. Os olhos vermelhos encaram Morris de forma penetrante. Posso ser sincero? Você passou tempo demais na cadeia para se meter com armas. Acabaria dando tiro no próprio saco. A caminhonete, tudo bem. Estou devendo um favor. Mas se você quer uma arma, arrume em outro lugar. 23. Às 3 da tarde daquela sexta-feira, Morris passa perto de estragar 12 milhões de dólares em arte moderna. Bem, não de verdade, mas passa perto de apagar os registros dessa arte, que inclui a proveniência e os cadastros de uma dezena de doadores ricos do MEC. Ele passou semanas criando um novo protocolo de busca que cobre todas as aquisições do complexo cultural desde o começo do século XXI. O protocolo é uma obra de arte em si mesmo, e naquela tarde, em vez de incorporar o maior número de subarquivos no arquivo principal, Morris o joga no lixo junto com várias outras coisas das quais precisa se livrar. O computador lento e ultrapassado do Mac está cheio de merda inútil, inclusive uma tonelada de coisas que nem fazem mais parte do acervo. Foi tudo levado para o Museu Metropolitano de Arte de Nova York em 2005. Morris está prestes a esvaziar a lixeira para abrir mais espaço, o dedo pairando sobre o botão. Mas então se dá conta de que está prestes a enviar um arquivo muito valioso para o paraíso dos dados. Por um momento, ele está de volta a Waynesville e precisa esconder um contrabando antes de uma suposta inspeção de celas. Talvez algo tão inofensivo quanto um pacote de biscoitos Kibler, mas o bastante para fazer com que seja divertido se o carcereiro estiver de mau humor. Ele olha para os dedos a meros centímetros do botão e puxa a mão para o peito, onde sente o coração batendo rápido. Em que estava pensando, pelo amor de Deus? Seu chefe gordo de merda escolhe aquele momento para enfiar a cabeça no cubículo de Morris, que mais parece um armário. Os cubículos dos outros funcionários são cobertos de fotos de namorados, namoradas e famílias, até da porra do cachorro. Mas Morris não pendurou nada além de um cartão postal de Paris, uma cidade que ele sempre quis visitar. Até parece que isso ia acontecer. Tudo bem, Morris? Pergunta o gordo de merda. Tudo, responde Morris, rezando para o chefe não entrar e olhar a tela. Se bem que ele provavelmente não saberia o que estava vendo. O filho da mãe obeso sabe mandar e-mails. Até parece ter uma vaga noção de para que serve o Google. Mas fora isso, não entende nada.
mas mora em um casarão com a esposa e os filhos, em vez de na mansão Saco de Pulgas, onde malucos gritam com inimigos invisíveis no meio da noite. Bom saber. Continue a trabalhar. Maurice pensa. E você leva essa bunda gorda para longe daqui. O gordo de merda vai embora, provavelmente para a copa, para encher a cara gorda de comida. Quando ele sai, Maurice clica no ícone da lixeira, pega o subarquivo que quase apagou e o recoloca no arquivo principal. Não é uma operação complicada, mas quando acaba, ele exala como um homem que acabou de desarmar uma bomba. Onde você estava com a cabeça? Ele repreende a si mesmo. No que estava pensando? Perguntas retóricas. Ele estava pensando nos cadernos de Rothstein, agora tão próximos. E também na pequena caminhonete, e no quanto vai ser assustador dirigir de novo depois de tantos anos preso. Ele só precisa de um pequeno acidente. Um policial que eu ache suspeito. Tenho que segurar as pontas mais um pouco, pensa Maurice. Preciso conseguir. Mas seu cérebro parece sobrecarregado, funcionando a toda potência. Ele acha que vai se sentir melhor quando os cadernos estiverem em suas mãos. E o dinheiro também, apesar disso ser menos importante. Quando esconder aquelas belezinhas no fundo do armário do quarto, no nono andar da mansão Saco de Pulgas, ele vai poder relaxar. Mas agora o estresse o está matando. Além de estar em um mundo mudado, trabalhando em um emprego de verdade com um chefe que não usa uniforme cinza, mas de quem ele precisa puxar o saco mesmo assim. Também precisa lidar com o estresse de ter que dirigir um veículo sem documentos, estando sem habilitação. Ele pensa, hoje, às 10 da noite, as coisas vão ficar melhores. Enquanto isso, segura a onda em muita calma. Essa merda não quer dizer merda nenhuma. Certo, sussurra Maurice e seca uma gota de suor entre a boca e o nariz. 24. Às 4 da tarde, ele salva o trabalho. Fecha todos os programas que estava usando e desliga o computador. Entra no saguão acarpetado do Mac e bem ali, como um pesadelo que virou realidade. As pernas entreabertas e as mãos às costas. Lá está Alice McFarland. Seu oficial de condicional está observando um quadro de Edward Hooper como um aficionado por arte que certamente não é. Sem se virar, Maurice se dá conta de que o cara deve ter visto seu reflexo no vidro que cobre o quadro, mas é sinistro mesmo assim, McFarland diz. E aí, Maury? Como vai, colega? Ele sabe, pensa Maurice. E não só sobre a caminhonete, sabe de tudo. Não é verdade. Maurice sabe que não é. Mas a parte dele que ainda está na prisão e sempre vai estar garante que é, sim. Para McFarland, a testa de Maurice Bellamy é um painel de vidro. Tudo que tem lá dentro, cada engrenagem girando e cada junta superaquecida, é visível. Estou bem, Sr. McFarland. Hoje, McFarland está usando um paletó xadrez mais ou menos do tamanho de um tapete. Ele observa Maurice de cima a baixo, e quando seu olhar se concentra no rosto de Maurice, ele tem dificuldade de sustentá-lo. Você não parece bem. Está pálido e com olheiras. Anda usando alguma coisa que não deveria, Maury? Não, senhor. Fazendo alguma coisa que não deveria estar fazendo? Não, responde ele, pensando na caminhonete com Johnny's Flowers ainda visível na lateral, esperando-o em Southside. A chave já deve estar embaixo do pneu. Não o quê? Não, senhor. Talvez seja uma gripe. Porque, sinceramente, sua aparência está uma bosta. Eu quase cometi um erro, explica Maurice. Um erro que provavelmente daria para consertar, mas um cara de TI teria que ser chamado. Talvez fosse até preciso desligar o servidor principal. Eu ficaria encrencado. Bem-vindo ao mundo dos trabalhadores, diz McFarland com zero solidariedade. É diferente para mim, exclama Maurice, e adeus, é um alívio explodir. E ainda por cima por causa de uma coisa segura. Se alguém devia saber disso, é você. Se qualquer outra pessoa aqui fizesse isso, apenas levaria uma bronca. Mas eu não. E se por acaso me despedissem? E por um lapso de atenção, não uma coisa que fiz de propósito, eu poderia acabar lá dentro de novo. Talvez sim, responde McFarland, se virando novamente para o quadro, que mostra um homem e uma mulher sentados em uma sala, aparentemente se esforçando para não olhar um para o outro.
Talvez não. Meu chefe não gosta de mim. Morris sabe que parece estar resmungando, e provavelmente está mesmo. Sei 4 vezes mais do que ele sobre como o sistema deste lugar funciona. E isso o deixa fulo da vida. Ele adoraria que eu fosse embora. Você parece um pouquinho paranoico, comenta McFarland. As mãos dele estão novamente unidas acima da bunda gorda, e de repente Morris entende por que McFarland está ali. Seu oficial de condicional seguiu até a loja em que Charlie Robinson trabalha e concluiu que ele está tramando alguma coisa. Morris sabe que não é verdade, e sabe que é. E por que estão deixando um cara como eu mexer nos arquivos? Um ex-presidiário incondicional. Se eu fizer alguma coisa errada, o que quase fiz hoje, eles podem perder muito dinheiro. O que você achou que faria aqui fora? Pergunta McFarland, ainda examinando o quadro de Hooper, chamado Apartamento 16A. Ele parece fascinado, mas Morris não se deixa enganar. McFarland está observando seu reflexo de novo, avaliando-o. Você é velho e mole demais para carregar caixas em um armazém e para trabalhar com jardinagem. Ele se vira. Chama-se integração, Morris, e eu não criei as regras. Se você quer reclamar sobre isso, encontre alguém que se importe. Desculpe, diz Morris. Desculpe o quê? Desculpe, Sr. McFarland. Obrigado, Morris. Assim é melhor. Agora, vamos até o banheiro masculino, onde você vai mijar neste copinho para me provar que sua paranoia não é induzida por drogas. Os últimos funcionários estão indo embora do escritório. Vários encaram Morris e o enorme homem negro com paletó berrante. Então desviam o olhar rapidamente. Morris sente vontade de gritar. Isso mesmo. Ele é meu oficial de condicional. Deem uma boa olhada. Ele segue McFarland até o banheiro masculino, que está vazio, graças a Deus. McFarland se recosta na parede com os braços cruzados sobre o peito, vendo Morris soltar o bigolim idoso e fornecer uma amostra de urina. Como ela não fica azul depois de 30 segundos, McFarland devolve o copinho de plástico para Morris. Parabéns. Jogue isso fora, colega. Morris faz isso. McFarland está lavando as mãos metodicamente, ensaboando até os pulsos. Eu não tenho AIDS. Se é com isso que você está preocupado. Tive que fazer o exame antes de ser solto. McFarland seca bem as mãos grandes. Ele se observa no espelho por um momento, talvez desejando ter cabelo para pentear, depois se vira para Morris. Você pode estar limpo, mas algo em você não cheira bem, Morris. Morris fica em silêncio. Vou dizer uma coisa que 18 anos nesse emprego me ensinaram. Há apenas 2 tipos de ex-presidiários, os lobos e os cordeiros. Você é velho demais para ser um lobo, mas não tenho certeza absoluta se sabe disso. Você pode não ter internalizado, como dizem os psicólogos. Não sei que merda está planejando. Talvez não seja nada além de roubar clipes de papel do almoxerifado. Mas seja lá o que for, é melhor esquecer. Você está velho demais para uivar e ainda mais para correr. Depois de compartilhar essa pérola de sabedoria, McFarland sai. Morris vai em direção à porta, mas as pernas viram borracha antes de ele chegar lá. Ele dá meia volta e se segura na pia para não cair, então se enfia em uma das cabines. Lá, ele se senta e baixa a cabeça até quase tocar os joelhos. Fecha os olhos e respira fundo. Quando o rugido em sua cabeça diminui, ele se levanta e sai. Ele ainda vai estar aqui, pensa Morris, olhando para a porcaria do quadro com as mãos às costas. Mas dessa vez, o saguão está vazio, exceto pelo segurança, que olha para Morris com desconfiança quando ele passa. 25. O jogo dos Ground Dogs com os Dayton Dragons só começa às 7, mas o ônibus com jogo de beisebol hoje no letreiro começa a passar às 5 da tarde. Morris pega um até o parque e anda até a Statewide Motorcycle, ciente de cada carro que passa por ele e se xingando por se descontrolar no banheiro masculino depois que McFarland saiu. Se o tivesse seguido, talvez pudesse ter visto que o filho da puta estava dirigindo. Mas não fez isso. E agora qualquer carro pode ser o de McFarland. O oficial de condicional seria fácil de reconhecer, considerando seu tamanho. Mas Morris não ousa olhar para dentro de nenhum dos carros com atenção.
Há 2 motivos para isso. Primeiro, ele pareceria culpado, não é? Sem dúvida, pareceria um homem planejando fazer alguma merda e observando os arredores. Segundo, ele talvez visse McFarland mesmo que ele não estivesse lá, porque está a um passo de um ataque de nervos. O que não é surpreendente. Ninguém aguenta tanto estresse. Quantos anos você tem, afinal? 22? Perguntara Rothstein. 23? Foi um bom palpite de um homem observador. Morris tinha 23. Agora está chegando aos 60. E os anos entre essas idades desapareceram como fumaça no vento. Dizem que 60 são os novos 40, mas isso é bobagem. Quando se passou boa parte da vida na prisão, 60 são os novos 75 ou 80. Velho demais para ser um lobo, de acordo com McFarland. Ah, vamos acabar descobrindo, não vamos? Ele entra no pátio da State White Motorcycle, que está com as janelas fechadas, e as motos que de manhã estavam do lado de fora guardadas, e espera ouvir uma porta de carro bater atrás de si assim que entra na propriedade privada. Espera ouvir McFarland dizendo: "E aí, colega, o que você está fazendo aqui?" Mas o único som é do tráfego intenso a caminho do estádio. E quando ele vai para o quintal, a amarra invisível que aperta seu peito se desfaz um pouco. Tem um muro alto de metal corrugado separando aquela área do pátio do resto do mundo. E muros tranquilizam Morris. Ele não gosta disso. Sabe que não é um sentimento natural, mas é verdade. Um homem é a soma de suas experiências. Ele vai até a caminhonete, pequena, empoeirada, abençoadamente comum, e procura embaixo do pneu dianteiro direito. A chave está ali. Ele entra e sente gratidão quando o motor liga na primeira tentativa. O rádio começa a tocar uma música de rock. Morris o desliga. "Eu vou conseguir fazer isso", afirma ele, primeiro ajeitando o banco e depois segurando o volante. "Eu vou conseguir." E consegue mesmo. É como andar de bicicleta. A única parte difícil é ir contra o fluxo de carros seguindo para o estádio, e nem isso é muito ruim. Depois de mais ou menos 1 minuto, um ônibus para, e o motorista faz sinal para Morris passar. As pistas em direção ao norte estão quase vazias, e ele consegue evitar o centro usando a nova via expressa da cidade. Ele quase sente prazer em dirigir de novo. Quase, se não fosse a desconfiança irritante de que McFarland o está seguindo de perto. Mas não vai pegá-lo em flagrante. Ele só vai fazer isso quando viu que o velho amigo, seu colega, está tramando. Morris para no Bellows Avenue Mall e entra na Home Depot. Caminha calmamente sob as luzes fluorescentes intensas. Ele não pode fazer o que tem que fazer enquanto não escurecer. E em junho, as luzes do fim da tarde vão até 8h30 ou 9 horas. Na seção de jardinagem, compra uma pá e uma machadinha, para o caso de ter que cortar algumas raízes. Aquela árvore no barranco parece ter prendido bem o baú. No corredor com a placa de liquidação, ele pega 2 bolsas reforçadas da Tuffy Tot, à venda por 20 pratas cada. Ele guarda as compras na parte de trás da caminhonete e segue para a porta do motorista. "Ei!" grita alguém atrás dele. Morris para, escuta o som de passos e espera que McFarland agarre seu ombro. "Você sabe se tem um supermercado neste shopping?" A voz é jovem. Morris descobre que consegue respirar de novo. "Tem um Safeway", diz ele sem se virar. Não faz ideia se tem um supermercado no shopping ou não. "Ah, tudo bem, obrigado." Morris entra na caminhonete e liga o motor. "Eu vou conseguir fazer isso", pensa ele. "Vou conseguir e vou fazer." 26. Morris segue lentamente pelas ruas com nomes de árvores em Northfield, que eram sua área de domínio. Não que ele dominasse muita coisa. Sempre estava com a cara enfiada em um livro. Ainda está cedo. Então ele estaciona na Elm Street por um tempo. Tem um mapa empoeirado no porta-luvas que ele finge olhar. Depois de uns 20 minutos, Morris vai até a Maple Street e faz a mesma coisa. Depois, vai ao Zunes Gomart, onde comprava guloseimas quando era criança, e cigarros para o pai.
Isso foi na época em que o maço custava 40 centavos e era comum crianças comprarem cigarros para os adultos. Ele pede um milkshake e o toma devagar. Em seguida, vai para Palm Street e volta a fingir que está estudando o mapa. As sombras estão se alongando, mas bem devagar. Eu devia ter trazido um livro, pensa ele, e logo em seguida, não. Um cara com um mapa não chama atenção. Mas um cara lendo um livro em uma caminhonete velha provavelmente pareceria um pedófilo em potencial. Isso é paranoia ou esperteza? Ele não sabe mais diferenciar. Só sabe que os cadernos estão muito próximos agora. Estão apitando como um sonar. Pouco a pouco, aquele dia de junho vai escurecendo. As crianças que estavam brincando nas calçadas e nos gramados entram para assistir à TV, ou jogar videogames, ou passar uma noite educativa mandando várias mensagens de texto cheias de erros de ortografia e de emojis idiotas para os amigos. Confiante de que McFarland não está por perto, embora não totalmente confiante, Morris dá a partida na caminhonete e dirige lentamente para o destino final. O rack da Burt Street, aonde ia quando a filial da biblioteca na Garner Street estava fechada. Magrelo, viciado em livros e com a lamentável tendência de não segurar a língua, ele raramente era escolhido para as brincadeiras ao ar livre, e quase sempre gritavam com ele quando era. Ei, mal-furada! Ei, burro! Ei, miolo mole! Por causa dos lábios vermelhos, ele ganhou o apelido de batom. Quando ia ao rack, ficava lá dentro, lendo ou montando quebra-cabeças. Agora, a cidade fechou o prédio de tijolos e o colocou à venda no rastro dos cortes orçamentários municipais. Alguns garotos estão jogando basquete nas quadras cheias de ervas daninhas nos fundos, mas não há mais postes de luz. E eles desistem quando fica escuro demais para enxergar, gritando, driblando e fazendo passes de um para o outro. Quando vão embora, Morris liga a caminhonete e segue pela estradinha na lateral do prédio. Não acende os faróis, e a caminhonete preta é da cor certa para esse tipo de trabalho. Ele vai até os fundos do prédio, onde uma placa apagada ainda diz reservado para veículos do departamento do REC. Desliga o motor, sai e sente o cheiro do ar noturno de junho, com aroma de grama e trevo. Ele ouve os grilos e o som do tráfego na via expressa. Mas fora isso, a noite é dele. Foda-se, Sr. McFarland, pensa ele. Foda-se e vê se não me enche o saco. Ele pega as ferramentas e as bolsas na traseira da picape e segue na direção do terreno baldio atrás do campo de beisebol, onde brincou tanto de rebater. Mas uma ideia surge em sua cabeça e Morris se vira. Apoia a palma da mão no tijolo velho, ainda quente de sol, se agacha e puxa algumas plantas para poder olhar pela janela do porão. Elas não foram cobertas. A lua tinha acabado de surgir no céu, alaranjada e cheia. Oferece luz suficiente para ele ver as cadeiras dobráveis, mesas de carteado e pilhas de caixas. Morris planejou levar os cadernos para o departamento da mansão Saco de Pulgas, mas é arriscado. O Sr. McFarland pode revistar seu quarto quando quiser. Faz parte do acordo. O rack fica bem mais perto de onde os cadernos estão enterrados. E o porão, onde todo tipo de material inútil já foi guardado, seria o esconderijo perfeito. Talvez seja possível esconder a maioria ali, levando apenas alguns para sua casa, onde poderia lê-los. Morris é magro bastante para passar pela janela, embora talvez precise se espremer um pouco. E quão difícil seria arrombar a tranca simples que ele vê do lado de dentro. Uma chave de fenda provavelmente resolveria o problema. Ele não tem uma, mas há muitas na Home Depot. Ele até viu uma pequena prateleira de ferramentas quando foi aos Uneis. Ele se inclina para perto da janela suja e a observa. Morris sabe que tem que procurar por alarmes. A penitenciária estadual é um lugar muito educativo quando se trata de arrombamento e invasão de propriedade privada, mas não vê nada. E se o alarme usa pontos de pressão? Ele não veria, e talvez também não ouvisse quando disparasse. Alguns são silenciosos. Ele observa mais um pouco. Depois se levanta com relutância. Não parece provável que um prédio antigo daqueles tenha alarme, pois as coisas valiosas, sem dúvida, já foram retiradas muito tempo atrás, mas ele não quer arriscar. É melhor seguir o plano original.
Morris pega as ferramentas e as bolsas e volta a andar na direção do terreno baldio, tomando o cuidado de contornar o campo de beisebol. Ele não vai até lá. Nananina não, de jeito nenhum. A lua vai ajudá-lo quando estiver no meio da vegetação. Mas a céu aberto, o mundo parece um palco iluminado. O saco de batatinha chips que o ajudou da última vez não está mais lá. E ele demora um pouco para se encontrar. Morris fica andando de um lado para o outro pela vegetação, para além do campo da direita, local de várias humilhações da infância, até finalmente encontrar a trilha e seguir por ela. Quando ouve o som suave do riacho, precisa se controlar para não sair correndo. São tempos difíceis, pensa ele. Pode haver sem-tetos dormindo por ali. Se um deles me vir... Se um deles o vir, ele vai usar a machadinha, sem hesitar. O Sr. McFarland pode achar que ele está velho demais para ser um lobo, mas o que seu oficial de condicional não sabe é que Morris já matou 3 pessoas. E dirigir um carro não é a única coisa que parece com andar de bicicleta. 27. São muitas árvores, lutando uma contra as outras por espaço e por luz do sol, mas são altas o bastante para filtrar o luar. 2 ou 3 vezes, Morris se perde e anda cegamente, tentando encontrar a trilha de novo. Isso o deixa satisfeito. Ele tem o som do riacho para guiá-lo, e a indistinção da trilha confirma que menos adolescentes a usam agora do que quando ele era jovem. Morris só espera que não esteja passando por urtiga. O som do riacho está bem próximo quando ele encontra a trilha pela última vez. E menos de 5 minutos depois, está no barranco em frente à árvore. Ele para ali por um momento, sob o luar, procurando sinal de habitação humana. Cobertores, um saco de dormir, carrinho de supermercado, um pedaço de plástico preso em galhos para criar uma cabana improvisada. Não há nada. Só a água seguindo pelo caminho cheio de pedras e a árvore inclinada no lado oposto do riacho. A árvore que protegeu fielmente seu tesouro ao longo de todos aqueles anos. Árvore boazinha, sussurra Morris e atravessa o riacho. Ele se ajoelha e coloca as ferramentas e as sacolas de lado por um momento de meditação. Aqui estou, sussurra ele, e coloca as palmas das mãos na terra, como se procurasse pulsação. E parece que sente uma. É o pulso do gênio John Rothstein, o coroa que transformou Jimmy Gold em uma piada. Mas quem sabe o Sr. Rothstein não se redimiu pelo que fez a Jimmy durante os anos de escrita solitária. Se ele fez isso, então tudo pelo que Morris passou valeu a pena. Cheguei, Jimmy. Finalmente cheguei. Ele pega a pá e começa a cavar. Não demora muito para alcançar o baú de novo. Mas, como imaginou, as raízes o cercaram. E Morris leva quase 1 hora para conseguir cortar o suficiente para puxá-lo de lá. Tem anos que ele não faz trabalho braçal e fica exausto. Pensa em todos os condenados que conheceu. Charles Robson, por exemplo, que malhavam constantemente. E no quanto ele os desprezava pelo que considerava um comportamento obsessivo-compulsivo. Em pensamento, ao menos, nunca na cara. Morris não está com expressão de desprezo agora. Suas coxas doem, suas costas doem, e o pior de tudo, sua cabeça lateja como um dente inflamado. Uma brisa leve começou a soprar, o que esfria o suor grudento na pele, mas também faz os galhos balançarem, criando sombras em movimento que o deixam assustado. Fazem com que ele pense em McFarland de novo. McFarland seguindo pela trilha, se aproximando do modo silencioso e sinistro que alguns homens grandes, soldados e ex-atletas em geral, têm. Quando recupera o fôlego e seus batimentos desaceleram, Morris estica a mão para a alça na lateral do baú e vê que ela não está mais lá. Inclina-se para a frente, apoiado nas mãos, e espia pelo buraco, desejando ter se lembrado de levar uma lanterna. O cabo ainda está lá, mas está quebrado. Isso não está certo, pensa Morris. Está? Ele volta no tempo todos aqueles anos, tentando lembrar se alguma das alças estava quebrada. Acha que não. Na verdade, tem quase certeza. Mas se lembra de ter derrubado o baú na garagem e dá um suspiro de alívio intenso bastante para inflar as bochechas. Deve ter quebrado quando ele colocou o baú no carrinho. Ou talvez quando estava seguindo pela trilha até aquele local.
Ele cavou o buraco na pressa e enfiou o baú de qualquer jeito, querendo sair dali e com a mente cheia demais para reparar em um detalhe como uma alça quebrada. Era isso. Só podia ser. Afinal, o baú não era novo quando ele comprou. Morris o pega pelas laterais e o baú desliza para fora do buraco com tanta facilidade que Morris perde o equilíbrio e cai para trás. Fica deitado ali, olhando para a forma redonda da lua e tenta dizer a si mesmo que não há nada de errado. Mas ele sabe. Até conseguiu se convencer em relação à alça quebrada, mas não disso. O baú está leve demais. Morris se senta e lama se espalhou pela pele úmida de suor. Ele tira o cabelo da testa com a mão trêmula e deixa uma nova mancha no local. O baú está leve demais. Ele estica a mão, mas a recolhe. Não posso, pensa ele. Não posso. Se eu abrir os cadernos não estiverem ali, eu vou surtar. Mas por que alguém pegaria um monte de cadernos? O dinheiro tudo bem, mas os cadernos? Não havia nem espaço para escrever na maioria. Otis tinha usado cada cantinho. E se alguém pegou o dinheiro e queimou os cadernos? Sem entender seu valor incalculável, só querendo se livrar de algo que um ladrão poderia ver como evidência. Não, sussurra Morris. Ninguém faria isso. Eles ainda estão ali dentro. Tem que estar. Mas o baú está leve demais. Ele encara fixamente o pequeno caixão exumado caído no barranco sob o luar. Atrás dele está o buraco, aberto como uma boca que acabou de vomitar. Morris estica a mão para o baú de novo e hesita. Então avança e abre as trancas, rezando para um Deus que Morris sabe que não liga para pessoas como ele. Ele olha lá dentro. O baú não está completamente vazio. O plástico que ele usou para forrá-lo ainda está lá. Ele o puxa em uma nuvem de detritos, torcendo para que alguns dos cadernos tenham ficado embaixo. 2 ou 3. Ah, pelo amor de Deus, ao menos um. Mas só alguns montinhos de terra nos cantos. Morris leva as mãos imundas ao rosto, que já foi jovem e agora está cheio de rugas, e começa a chorar. 28. Ele prometeu devolver a caminhonete às 10. Mas passa da meia-noite quando ele estaciona atrás da State White Motorcycle e coloca a chave de volta embaixo do pneu dianteiro direito. Não pega as ferramentas nem as bolsas vazias que deviam estar cheias. Que Charlie Robinson fique com o que quiser. As luzes do campo de beisebol, a 4 quadras dali, foram apagadas 1 hora antes. Os ônibus do estádio já pararam de circular, mas os bares, naquele bairro há muitos, estão vibrando com bandas e música de jukebox, as portas abertas, homens e mulheres de camisetas e bonés do Ground Dogs nas calçadas, fumando cigarros e bebendo em copos de plástico. Morris passa por ele sem olhar, ignorando os gritos simpáticos dos fãs embriagados, eufóricos com cerveja e uma vitória do time da casa, perguntando se ele aceita uma bebida. Em pouco tempo, os bares ficam para trás. Ele parou de pensar em McFarland e o fato de que terá que caminhar quase 5 quilômetros até a mansão Saco de Pulgas não se registra em sua mente. Ele também não liga para as pernas doloridas. É como se pertencessem a outra pessoa. Morris se sente tão vazio quanto aquele baú velho ao luar. Tudo pelo que ele viveu nos últimos 36 anos foi destruído como uma barraca em uma inundação. Ele chega a Government Square. E é lá que suas pernas cedem. Morris não se senta em um dos bancos. Desaba. Olha ao redor para a área ampla de concreto, percebendo que deve parecer suspeito a qualquer policial que passe em uma viatura. Não devia estar na rua a essa hora. Como um adolescente, ele tem toque de recolher. Mas quem se importa? Essa merda não quer dizer merda nenhuma. Eles que o mandem de volta para Waynesville. Por que não? Pelo menos não vai ter que aguentar mais o chefe gordo de merda. Nem mijar com Alice McFarland olhando. Do outro lado da rua fica o Happy Cup, onde ele teve muitas conversas agradáveis sobre literatura com Andrew Halliday. Menos a última conversa, que foi longe de ser agradável. Fique longe de mim, dissera Andy. Foi assim que a última conversa terminou. O cérebro de Morris, que estava inerte em ponto morto, engrena de novo, e o olhar atordoado em seu rosto começa a ficar lúcido. Fique longe de mim, senão eu mesmo chamo a polícia.
disse Andy. Mas não foi tudo o que ele disse. Seu velho amigo também deu um conselho. Esconda em algum lugar. Enterre. Andy Halliday disse mesmo aquilo ou foi sua imaginação? Disse. Morris olha para as mãos e vê que estão cerradas em punhos imundos. Ele disse sim. Esconda. Enterre. E isso leva a certas perguntas. Quem era a única pessoa que sabia que ele estava com os cadernos de Rothstein? Quem era a única pessoa que viu um dos cadernos de Rothstein? Quem sabia onde ficava sua antiga casa? E essa era a melhor de todas. Quem sabia sobre aquele terreno baldio? Alguns hectares abandonados presos em uma briga infinita na justiça e usados só por crianças e adolescentes indo para o wreck da Birch Street. A resposta para todas aquelas perguntas era a mesma. Alguns anos, dissera seu velho amigo. 5 talvez. Bem, foi bem mais tempo do que 5 anos, não foi? O tempo passou voando. O bastante para o velho amigo meditar sobre aqueles cadernos valiosos, que nunca apareceram. Não quando Morris foi preso por estupro e nem mais tarde, quando a casa foi vendida. Teria o velho amigo em algum momento decidido visitar o antigo bairro de Morris? Quem sabe passear algumas vezes pela trilha entre a Sycamore e a Birch Street? Teria ele passeado por ali carregando o detector de metal, torcendo para que captasse as peças do baú e começasse a apitar? Morris mencionou o baú naquele dia? Talvez não, mas o que mais podia ser? O que mais fazia sentido? Até uma caixa grande seria pequena. Sacos de papel ou lona teriam apodrecido. Morris se pergunta quantos buracos Andy teve que cavar antes de encontrar o tesouro. 10? 40? 40 era muito. Mas nos anos 1970, Andy era magro, não um merdinha gordo como era agora. E haveria motivação. Ou talvez ele não tenha precisado cavar nada. Talvez tenha havido uma inundação, e o barranco ser o bastante para deixar o baú à mostra em meio às raízes. Não era possível. Morris se levanta e começa a caminhar, voltando a pensar em McFarland e olhando ocasionalmente ao redor para ter certeza de que não está sendo seguido. Agora ele se importa de novo, porque tem uma coisa pela qual viver, um objetivo. É possível que seu velho amigo tenha vendido os cadernos. Vender o negócio dele, tanto quanto era o de Jimmy Gold, em um corredor reduz a marcha. Mas também é possível que ainda esteja guardando alguns, ou talvez todos. Só tem um jeito certo de descobrir. E só tem um jeito de descobrir se o velho lobo ainda tem dentes. Ele tem que fazer uma visita ao colega, seu velho amigo.